A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos iniciando mais um programa review aqui da Promessa Vila Medeiros. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu curtir aqui, compartilha com alguém que você ama, com seus familiares, até porque estamos iniciando uma série nova aqui em Vila Medeiros, né? Com o tema Em Defesa da Família. Tema do mês de maio, que sempre a gente reserva para estar cuidando dos assuntos com relação à família. E o primeiro tema desse sábado foi Não Desista da Sua Família, que o pastor Alan, que está aqui hoje comigo, pregou. Pastor Alan, seja muito bem-vindo. Cumprimentos, irmãos. Amém. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Alegria estar aqui, podendo compartilhar da palavra do Senhor. Amém. O texto que o pastor leu no último sábado foi 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Pastor, você começa com indagação a sua mensagem, né? Por que Deus ama tanto a família? Responde pra gente essa dúvida. Amém. Vamos lá. Essa pergunta, ela serve de base, inclusive, para a série inteira, né? Mês de maio, é o mês das mães, mês das noivas, né? E a gente também costuma dizer que é o mês da família, então nós pensamos para esse mês uma reflexão sobre a família, uma palavra nesse sentido. E exatamente porque nós temos entendido que a família, ela tem sofrido alguns ataques de Satanás, tem sido menosprezada pela sociedade, ou seja, nós estamos numa guerra. Inclusive, a última mensagem da série anterior, foi você que pregou, a gente falou sobre batalha espiritual, e aquela mensagem fez a gente pensar também na importância da batalha espiritual dentro da família, né? Então a gente tem refletido sobre essa questão da família. A proposta da série Em Defesa da Família é para falar dessa batalha espiritual, das lutas que a gente tem enfrentado na sociedade, tem enfrentado também espiritualmente falando. A família tem sofrido ataques claros, né? Então a família está em perigo. E essa pergunta que foi feita, né, por que Deus ama tanto a família, foi também exatamente para a gente ver a importância da família. A gente sabe que a família é a instituição mais importante da sociedade. Tem gente atacando a família e não percebe que isso é um tiro no pé, porque famílias desestruturadas, né, vai afetar na organização da sociedade. Sociedades que não se baseiam em família, isso é comprovado ao longo das civilizações, entra em colapso, né? Então, Desde que o mundo é mundo, sempre foi a família a base para a sociedade. sim, hoje já fala que não é mais, né? Então, isso é algo sério. Família nasceu no coração de Deus, família é um projeto de Deus, e Deus defende, Deus ama a família, defende a família, e nós também devemos amar e defender a família, né? Família que nós conhecemos, Deus ama tanto
a família porque Deus escolheu as famílias para fazer, para implantar o reino de Deus aqui, o reino dele aqui na terra através delas, né? A família bem estruturada, ela vai formar homens e mulheres fortes, saudáveis. E o saudável aqui, tanto fisicamente, mas também emocionalmente, né? E também espiritualmente. Então, quantos homens e mulheres hoje têm problemas de questão de saúde emocional, de saúde na alma, por conta de famílias desestruturadas. Então, Deus ama a família por conta disso. Uma família que segue os princípios da palavra de Deus vai formar homens e mulheres tementes a Deus, que amam a Deus, homens e mulheres comprometidos com o reino. Famílias cristãs geram filhos para Deus, né? Não geram filhos para si, geram filhos para Deus. Vai gerar adoradores ao Senhor, né? Por que Deus ama a família, né? Deus ama a família porque através da família, ali, a face de Deus está presente numa família que segue os princípios da palavra dele, mas ali a própria face de Deus é vista. Esse Deus triuno, que nós temos pregado sobre ele aqui na igreja, a face triuna de unidade, é visto nessa comunhão da família. Então Deus ali está presente, o amor de Deus está presente, Deus abençoa. E, como eu disse, a face de Deus é visto nessa família. Então, esses são alguns dos motivos que a gente poderia dizer assim, por que Deus ama tanto a família. Mas também, pastor Éricles, a gente vai dizer o seguinte, que se esses são os motivos porque Deus ama tanto a família, esses também são os motivos porque o reino das trevas, porque que o maligno odeia tanto a família e tem combatido e tem lutado tanto contra ela. E aí, nesse sentido, essa série de reflexões vem propor o seguinte: nossas famílias estão em perigo. A instituição família está em perigo e a gente precisa lutar por ela. A gente precisa fazer algo e aí cabe nós, e o desejo dessa série é nos despertar para a realidade dessa batalha, mas também levantar, despertar guerreiros e guerreiras de oração, gente combativas no reino espiritual para defender a família. Por isso, em defesa da família, né? Legal. Realmente a gente tem vivido um tempo assim que a gente tem sido muito atacado a questão da família. O pai não é mais tão necessário, a mãe não é mais tão necessário, o filho sabe mais que o pai. Então a gente tem sofrido muito com relação a isso. Você colocou alguns tópicos, né, pastor, na pregação, e um deles foi sobre a história, né, que está ali por trás. O que está acontecendo ali nesse drama, né? Esse drama que acontece ali com Davi e com seus homens. Ok, essa história ela é bem emblemática, né? Ele parece ser um texto assim que não tem muito para se comentar sobre ele, mas ele tem uma riqueza espiritual muito grande, muito grande. Bom, a história ali se passa com Davi em uma situação em que ele viveu com seus soldados, 600 homens que andavam com ele. Mas a história não começa aí. A história começa numa briga, em um drama familiar. E como que começa? Começa com a briga entre o sogro e o genro. Quem que é o sogro? Saul, o rei de Israel. Quem que é o genro? Davi. O sogro começa a ter intriga com o genro, começam a brigar, e ele começa a ver Davi como uma ameaça ao seu trono. Então ele começa a perseguir Davi, por ciúme, por inveja, e aqui uma série de questões. E ele começa a odiar Davi, e começa a perseguir. E ele anda por todo Israel para acabar com a vida de Davi. Davi tem que sair fugitivo, então ele sai correndo então, até um ponto que não tem mais lugar para ele se esconder em Israel. Então ele vai buscar refúgio no pior inimigo de Israel, que são os filisteus. Lá ele encontra, inclusive faz amizade com um rei, né? Acho que é Aquis o nome dele. O rei gosta muito de Davi, vira amigo dele, e ele convida Davi para ser o seu escudeiro. Uma série de questões assim interessantes. E Davi pede para ele um lugar onde ele pudesse ter segurança, uma cidade na terra dos filisteus. E ele vai dar esse lugar chamado Siclag. Então essa cidade é uma cidade de refúgio.
E aí Davi falou, olha, eu luto com você, suas batalhas, sou guerreiro, vou te ajudar, e você me dá essa cidade, porque aí eu vou ali ficar com a minha família. Então a cidade de Siclag era a cidade de refúgio. O texto lá no capítulo 19, capítulo 29, 28, 29, fala que depois que ele ganhou essa cidade, Saul parou de persegui-lo. Então a cidade de Siclag era uma cidade de refúgio. Que é bem já emblemático isso, né? Porque o nosso lar, a nossa casa, a nossa família é o nosso refúgio, não é, pastor? Nosso lugar onde a gente descansa, onde a gente tem paz. Então ali era o lar, era a casa onde a família de Davi e os soldados, eram 600 soldados, juntamente com suas respectivas famílias, moravam naquela cidade, né? Então, essa é a história aí de Siclag. Quando você chega, acho que no capítulo 29, a gente aprende que Saul, rei de Israel, entrou em batalha com os filisteus. Davi está do lado dos filisteus, então Davi está indo para essa guerra, está indo para essa batalha. E quando ele chega lá, perto da batalha, os conselheiros do rei filisteu falam, olha, tem alguma coisa estranha aí, porque Davi é israelita. E se ele se rebelar? E se? Então a melhor coisa que a gente faz, né? Porque se ele é um grande guerreiro, se ele se levantar contra a gente perde essa guerra. Eles aconselharam o rei a dispensar Davi dessa batalha. E aí ele chega para Davi, aí o rei meio contrariado vai falar para Davi isso, e Davi fica muito chateado, porque ele diz, o que eu fiz para você desconfiar de mim? Sou fiel, estou te ajudando. E aí o rei fala, não, fica tranquilo, Davi, volta para a sua cidade, e está tudo em paz, eu confio em você. Mas os conselheiros disseram isso. Bom, Davi, então, e os seus 600 soldados foram liberados, e eles estão retornando para a cidade de Siclag. Então eles vão retornar para uns dias de férias, em paz, tranquilo, sem precisar ir para a guerra. E quando eles chegam na cidade, eles se deparam com uma grande tragédia. Os amalequitas, que eram os terroristas do deserto, saqueadores mesmo, eles tinham o costume de invadir aldeias e destruir tudo. Esses amalequitas tinham invadido essa cidade de Siclag e tinha destruído tudo, queimado a cidade, acabado com a cidade e levado prisioneiros os filhos de Davi, os filhos dos amigos dele e suas esposas também. Tinha destruído as casas deles, destruído a cidade, levado como escravos, levado como reféns, né? Toda a família. E aí, quando eles chegam na cidade, diante dessa tragédia, o texto vai dizer que eles entraram em colapso, choraram muito. O texto vai dizer que eles choraram até perder as forças. Bom, aí eles vão chorar, e aí Davi vai pedir força em Deus, vai buscar a orientação do Senhor, e ele faz essa pergunta, se ele deveria lutar ou não por sua família, se valeria a pena. Que aí parece que Davi está achando que eles já estão mortos, né? Então ele diz, Senhor, o Senhor vai estar comigo? Será que eu vou alcançar? Porque é impossível alcançar, é impossível. É impossível achar o paradeiro desses amalequitas num deserto tão vasto como é aquela região ali. Então ele diz, como que eu vou alcançar? Será que... Aí ele pede a orientação de Deus. Ele está dizendo, Senhor, será que eu devo admitir que a minha família está perdida? Será que eu devo admitir a derrota? Será que eu devo admitir que entregar os pontos com relação à minha família, ou eu devo lutar por ela? E a resposta de Deus foi, vai meu filho, levanta, vai, guerreia, você vai alcançar os inimigos e você vai resgatar todos os reféns. E a história diz que eles foram e conquistaram mesmo. Essa é a história, né? A pergunta que a gente poderia fazer assim, o que isso tem a ver com família? Aí eu diria que tem tudo a ver com família. É uma realidade. Hoje as famílias estão sob ataques claros de Satanás. O reino das trevas tem levantado contra a família, tem saqueado casas, tem levado esposas, filhos como reféns. Então eu digo que essa história, ela é um símbolo, ela é uma ótima ilustração que descreve a realidade das nossas famílias e o ataque devastador, porque foi um ataque devastador dos amalequitas contra aquela cidade,
aquela cidade refúgio de Davi, o lar de Davi, né? E essa história assim ilustra para a gente exatamente essa situação. Hoje, Satanás tem investido de tudo para destruir nossas famílias. Tem feito de todas as formas para arruinar os relacionamentos, para acabar com os relacionamentos. Tem levantado todos os dias assim meios culturais, né? É o Netflix, são outras das demais plataformas de vídeo que você vê que está ali se pregando uma ideologia contra a família. Produções, músicas, vídeos, filmes, desenhos animados que tentam diminuir a família. E todos os dias você vê esses ataques. Quem tem ouvido, quem tem sabedoria e discernimento, tem percebido os ataques contra os nossos filhos, novas ideias, pensamentos, ideologias demoníacas. Tentando normalizar o que não é normal. É. Pelo menos não deveria ser. E assim, vários ataques. A gente poderia citar vários aqui. Eu poderia dizer um, por exemplo, a ideologia de gênero. Que hoje, para a sociedade, é algo como concreto, como certo, mas isso não passa de uma falácia, de uma mentira gestada no coração do demônio, de Satanás, para enganar as famílias. Tem muita gente embarcando nesse caminho. Olha, a gente teve relatos na comunidade aqui, amigos nossos. Ó, para você ter uma ideia, isso é real. Tem acontecido muito próximo da gente. Famílias que têm relatado de crianças de 4 aninhos, de 3 aninhos, falando, por exemplo, de dúvida da sexualidade. Não sabe se é menino ou menina. Onde que eles ouviram isso? Onde que eles aprenderam isso? Certamente não foram dos pais, mas certamente é um ataque do reino das trevas. Né? Situações que Satanás tem se levantado contra a família, tentado mudar os princípios. Né? Hoje, a questão da sexualidade não é de hoje, sempre foi assim, né? Mas a questão da sexualidade, que o homem não tem mais um compromisso com uma esposa. Então vem o adultério, vem o divórcio, vem tantas coisas que são ataques de Satanás. Masculinidade é colocada em xeque, que você não precisa ser tão masculino assim. Sim. E aí a questão do próprio feminismo, que tem aspectos do feminismo totalmente contrários à palavra de Deus e outras questões. Bom, enfim, são muitas ideologias e muitos ataques de todos os lados contra a família. E aí, como Davi fez, a gente pergunta, será que eu devo lutar? E aí a palavra de Deus para nós é, a gente tem que lutar mesmo, que Deus levante homens e mulheres para essa batalha, dizer, aqui na minha casa não, no meu lar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, glória a Deus. Pastor, se você me permite também trazer uma orientação aqui com relação a isso, né? Eu cuido de jovens e adolescentes aqui na igreja e uma orientação assim que eu queria trazer para os pais, né? Eu não sou pai ainda, então eu não vou entrar no mérito de você está fazendo errado ou não. Mas pela palavra de Deus, a gente vê a responsabilidade dos pais de criarem os filhos, né, no caminho do Senhor. Uma orientação que eu gostaria de dar para você que é pai, seus filhos ainda estão na escola, estão na faculdade, verifica as lições deles, verifica como que está sendo passada a aula, qual que é o tipo de amizade que eles têm tido. Por que eu digo isso? Não é incomum, como o pastor citou aqui, de a gente ouvir histórias como essas, de filhos que estão sendo influenciados na escola e pelos pais não... Esses pais provavelmente souberam disso porque checaram. Ou porque surgiu ali numa conversa o assunto. Traga esse tipo de assunto para a mesa da sua casa, é importante. A igreja é um lugar onde a gente ensina, onde a gente ajuda e tudo mais, mas a responsabilidade é dos pais, porque vocês se veem todos os dias. E a Bíblia vai orientar que é a responsabilidade dos pais de orientar no caminho do Senhor. Aqui a gente ajuda, a gente está aqui para dar suporte, para auxiliar, mas chequem sempre as lições dos filhos de vocês, chequem o que os professores estão ensinando, porque senão nós vamos ter que colher os cacos lá na frente. Senão daqui a pouco seus filhos estão com a cabeça totalmente virada para o mundo, para as coisas de Satanás, e a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, assim, fique uma hora mais acordado, vendo com seu filho essa questão, com sua filha.
é melhor do que você ter que ir lá na frente, ter que virar madrugadas para buscar ele em lugares que você não queria, né? Então, só uma orientação rápida assim com relação a isso, pastor. Perfeito, ótimo, é isso mesmo. Mas vamos lá. Você dividiu em 3 pontos principais, assim, de uma orientação com relação a essa história. O que que essa história traz pra gente, né? Como ensinamento, como uma solução de como lidar com a perda, né? E os 3 pontos foram chorar, né, pela família, clamar e lutar por ela, né? A questão aí é o que Davi fez, né? O Isso. que Davi fez quando ele soube. E o que, que a gente aprende com isso? Explica um pouquinho pra gente, então, Tá, pastor. a primeira coisa que Davi fez aqui nesse texto, né, foi chorar. A primeira atitude dele está no versículo 4, quando diz assim: Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. Uhum, A gente fala assim que tem hora que é preciso chorar. uhum, Homens e mulheres de Deus choram. E o que, que o choro de Davi e daqueles homens ensinam para a gente? Ensinam que eles não ficaram indiferentes a essa condição, a essa situação da família deles. Eles não acharam que aquilo é normal. Porque, irmão, não é normal a gente perder os filhos para as drogas. Não é normal os nossos filhos serem iludidos e levados pelas ideologias do mundo. Não é normal a gente acabar um casamento, às vezes, sem motivo, sabe? Ou com motivos que poderiam ser relevados. Não é normal a gente viver em guerra dentro da nossa casa, do nosso lar. E a gente, muitas vezes, muitos cristãos, veem isso e acham que isso é normal. Satanás chega na casa dele, ciranda com ele, faz um tropelo ali. Ah, é normal, família é assim. Não. E aí a ideia do texto é, então a gente precisa chorar. Então, meu irmão, chore, chore sim. Primeira atitude, chore. Não fique indiferente, não ache que isso é normal. Chore pela sua família, chore por sua filha, pelo seu filho, chore pelo seu casamento, chore diante de Deus pela sua família. Né? Porque quando a gente chora, eu até falo isso na mensagem, que o choro é a oração líquida. Deus ouve essa oração, isso toca no coração de Deus. Tanto é que no texto vai dizer que Davi se fortaleceu no Senhor diante daquela situação e ele teve força para erguer. Então, a primeira atitude, chorar. Não fique indiferente a essa situação. Né? Chore, mas chore aos pés do Senhor, porque Ele sempre vai ouvir a nossa oração e nos dá força para a gente prosseguir. Tá. Aí tem os outros, né? Vamos lá. Só te cortando rapidinho, eu conversei com uma pessoa essa semana e com essa questão da insistência, né? Acho que você vai entrar no ponto agora que é o clamar. E a pessoa estava com uma dificuldade e eu falei sobre a persistência com ela, né? Eu falei, faz isso mesmo, aquela ilustração, né? Oi Deus, sou eu de novo, tô aqui. Sim. Insista, sabe? A família é presente de Deus para nós, né? A segunda atitude de Davi nessa situação, depois de chorar, ele não ficou só chorando lá e lamentando, né? Foi um choro de indignação, foi um choro de certa revolta, de inconformidade. E depois, quando ele terminou de chorar, Deus deu força para ele. Chorou aos pés do Senhor, Deus deu força. A primeira atitude dele foi clamar. Ele vai lá no sacerdote, pega a roupa do sacerdote, e como um sacerdote que Davi era, ele vai diante de Deus em oração clamar pelo povo e clamar pela família dele. E a oração dele é bem curta. Na oração ele pede assim para Deus, 2 perguntas. Eu devo perseguir esse bando de invasores? Eu irei alcançá-los? Então a sua oração é uma oração muito direta e ele está dizendo, Deus, ainda dá tempo, ainda é possível, vale a pena, eu vou alcançar e vou vencer, ou eu devo admitir a derrota? E ele fez essa oração. Então acho que a gente deve também fazer do mesmo jeito. Senhor, eu estou aqui buscando a Deus por minha filha, pelo meu filho, pelo meu marido, ou pela minha esposa, ou por essa situação de trabalho, essa desavença. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, eu devo desistir disso, ou eu devo aceitar a derrota, o saquear do Satanás na minha casa, no meu lar, ou eu devo lutar e batalhar por isso? O Senhor vai estar comigo? É isso. Será que eu devo desistir da minha família, desistir da minha casa, eu devo parar de lutar? Foi isso que Davi fez. E a gente aprende nessa história que Deus sempre responde às nossas orações. Orações como essa, Deus sempre responde. E Deus respondeu com ele, olha, eu vou ser contigo. Vai lá, luta, meu filho. Então a palavra de Deus nesse sentido para nós é nessa mesma ideia. Lute pela sua família.
lute pela sua casa. Você tem chorado? Mas vai, clame a Deus por ela, busque a Deus por ela, porque Deus é poderoso para restaurar. E aí a última atitude de Davi. Vai para cima. Vai para cima, faz a sua parte. Tem parte que é de Deus, tem parte que é só um milagre, mas tem a parte que cabe a gente. E aí Deus falou, vai lutar, vai na luta que eu vou te dar a vitória. E ele foi para essa guerra, né, foi lutar, foi batalhar. E a mensagem aqui para nós é que a gente deve sempre buscar a Deus, buscar a Deus e perseguir a situação que a gente deve desejar. Né? A gente briga, a gente luta, muitas vezes é contra nós mesmos. Dentro de casas, às vezes a gente briga tanto, né, luta tanto, a gente vê tantos relatos de desavença dentro do lar, e lutas, e brigas, e discussão para saber quem está com a razão. Né? No caso de Davi lá, aqueles que não choraram aos pés do Senhor, queria apedrejar ele. Queria apedrejar Davi, a culpa é de Davi. Davi, por que levou a gente ficou distraído, foi na nossa ausência, culpa de Davi. Davi vai chorar aos pés do Senhor. Né? Então, às vezes a gente briga entre nós e luta contra nós, mas tem batalhas na família que a gente só vence de joelho, clamando a Deus. Depois, se levantando para conquistar. Às vezes a gente tem que ter uma palavra com o filho, com a filha. Às vezes a gente tem que diminuir, baixar a guarda com a esposa ou com o esposo. A gente tem que ir para cima e lutar e defender mesmo. Né? Se os filhos estão sendo influenciados, a gente não vai aceitar isso como normal. Vamos lutar e vamos nos esforçar para que isso aconteça. Então, a gente aprende com Davi essas 3 atitudes, essas 3 reações que ele teve. Chorar, orar e lutar. Que a gente possa, então, fazer da mesma forma. Em nome de Jesus. Amém, legal. E a gente luta, né, dessa forma, né? Indo atrás do filho, conversando, se humilhando, pedindo perdão, às vezes, porque é necessário. Muitas vezes é necessário. A gente luta quando a gente verifica até a questão do estudo, né, que a gente falou aqui já. Então é sempre importante a gente também não ficar esperando cair do céu também algumas situações que somos nós que temos que resolver, né? Mas beleza. Pastor, para a gente finalizar aqui, você termina fazendo 2 aplicações, né? Que eles lutaram pelas famílias dos 200 que ficaram pelo caminho, né? Porque estavam muito cansados. E Davi lutou e recuperou tudo que o inimigo tinha levado e conquistou ainda mais, né? Então, esse momento final da mensagem, você traz esses 2 pontos. Explica um pouquinho para a gente. Primeiro, a nossa luta, a gente luta por nós, né? E a história ali diz que eles foram em 600 homens. Só que era uma viagem difícil, era complicada. E o texto vai informar para a gente, que é no versículo 10, que nesse caminho, nessa direção, 200 deles não aguentaram de exaustão e ficaram no caminho. Estavam vindo de uma guerra já. Estavam vindo da guerra, né? Daí já emendaram para outra guerra. Então, eles, em exaustão, pararam. A gente fala sobre isso porque eles vão, conquistam, vencem lá, resgatam. E alguns soldados de Davi dizem, será que é lícito, será que é justo a gente dividir agora os despojos com esses que nem lutaram? E Davi responde assim, não, gente, nós... individualmente, cada um tem sua família, mas nós somos uma grande família. E aqui um luta pelo outro. Não tem dessa. Eles vão receber igualmente. Eu aprendi com essa história o fato de que na igreja também é assim. Às vezes a nossa família está bem, mas tem famílias que não estão bem. Tem gente que não está suportando a guerra. Tem gente que está enfrentando dificuldade com os filhos. E é o nosso dever, como irmãos nessa grande família, de ajudar as famílias em dificuldade e lutar por outras famílias e buscar a Deus por outras famílias. Isso é importante. Na igreja a gente tem, aqui na igreja Vila Medeiros, a gente tem um ministério de família, tem uma equipe pastoral, uma equipe de pessoas que é uma rede de apoio nessa área. E a gente tem orado e tem obtido sucesso nisso, graças a Deus. Né? Então a gente precisa lutar por nossa família, mas também por outras famílias. E depois, a última aplicação que foi feita aqui, é que Davi lutou, ele venceu, resgatou. O texto vai dizer lá no versículo 10, até eu vou ler aqui, ó,
Diz assim, versículo 18 a 20. Capítulo 30, 18 a 20. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, seus soldados, e os conduziu à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então é poderosa essa palavra, que assim como Deus tinha prometido para ele, vai, luta, e você vai resgatar tudo de novo. Então ele resgatou a família, resgatou os bens. Né? Então o que essa palavra me ensina? Eu não sei o que foi tomado na sua casa, né, irmão, irmã. A pergunta que eu poderia fazer aqui é: o que já teve na sua casa que foi tomado de você, foi tirado de vocês? O carinho? O respeito? Paz, culto doméstico? A comunhão em volta da mesa, gargalhadas de felicidade numa reunião em família? Será que isso se perdeu? Família na igreja. Culto, né? Na igreja, comunhão em família. O que foi roubado de você? Sabe, o romantismo foi roubado da sua casa, né? A paz na sua família, o que foi roubado? Essa palavra é para nós. Tudo isso pode ser resgatado. Eu quero encorajar você a acreditar no milagre de Deus na sua casa, na sua família. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode restaurar a comunhão entre filhos. Deus pode restaurar o seu trabalho, a sua condição de trabalho. Às vezes hoje você está com dificuldade de sustentar a família. Deus pode restaurar. E Deus pode restaurar. Basta você confiar, crer, dar a luta, pedir a orientação dele e viver aquilo que ele tem para você, para a sua casa. Né? Amém. Obrigado, pastor. A gente vai ficando por aqui. O pastor vai orar para a gente encerrar. Mas antes da gente encerrar, né, fica a mensagem de que no próximo sábado, todos os sábados de maio, né, estaremos trabalhando a questão da família. Aliás, o próximo sábado não, que é o culto da junta assistencial, né? Mas sem ser no próximo sábado, no outro também teremos assunto com a nossa família e no último domingo do mês, né? Então, se você puder estar aqui na igreja com a gente, venha para cá. Todo sábado às 10h15 da manhã a gente inicia o culto. Você é nosso convidado. Caso você não consiga, tem a transmissão também. Então, pastor, ora para que a gente seja despedido aqui. Amém. Bom, esse texto aqui, ele vai falar do que Deus pode restaurar na sua casa. E o texto ali que a gente leu, a gente aprende que Davi conseguiu conquistar ainda mais coisas. Né? Quero dizer para você, para sua família, que Deus tem muito mais para vocês. Nós cremos de um Deus que age muito mais além do que nós pedimos ou pensamos, e com o poder dele ele opera em nós. Eu sei que o melhor ainda está por vir sobre a sua casa. Quero que você acredite nisso, que você não desista da sua família e lute por ela. E Deus vai te restaurar aquilo que precisa ser restaurado e pode te dar muito mais, aquilo até mais do que você tem pedido. Eu creio num Deus poderoso assim, que pode abençoar a sua casa. Feche os seus olhos, ore com a gente nesse momento. Deus, eu quero te agradecer por esse programa, pelo review. E a gente pôde aqui relembrar algumas coisas que meditamos na pregação de hoje, desse sábado passado. E podemos aqui relembrar hoje pontos desta reflexão, dessa pregação. Então eu quero pedir que o Senhor desperte guerreiros e guerreiras para lutar por sua família, pela sua casa. Que a gente possa chorar por nossa família, mas chorar aos pés do Senhor. Que a gente venha clamar pela nossa casa. E a gente possa lutar e na fé, como Josué uma vez disse, nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos ver a vitória sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós oramos dessa forma, nós oramos nesse sentido, pedindo a tua bênção e direção sobre nós. Senhor, abençoe cada lar, cada família, cada irmão, cada irmã. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Bom, se você gostou desse vídeo, lembrando novamente, se inscreve aqui no canal,
curte esse vídeo, envia para alguém que você ama, para alguém que está precisando ouvir essa mensagem, tá bom? Nós nos vemos na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui no canal Promessa Vila Medeiros. Até mais.